E agora nós vamos falar sobre uma das mulheres mais bem-sucedidas no mundo dos games, se não a mais sucedida no mundo dos games. Ela mesmo que você tá pensando, Lara Croft. Em 2021, Tomb Raider completa 25 anos, e no programa de hoje, como homenagem, a gente vai fazer um grande resumão dessa saga de 12 jogos. Esse resumo que a gente vai fazer, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte desse resumão vai ser focada na antiga desenvolvedora do game, a Core Design. Já a segunda parte vai ser focada na Crystal Dynamics, que atualmente continua sendo a desenvolvedora do game até os dias de hoje. Bem lá no final dos anos 90, para ser mais específico em 1996, Lara Croft estava sendo apresentada para o mundo pela primeira vez. A produtora do jogo não podia nem imaginar a joia que ela tinha em mão. Uma mistura de Indiana Jones e James Bond é a aproximação mais próxima que a gente pode dar sobre Lara Croft. Uma jovem inglesa de atributos exagerados, uma longa trança castanha e sempre acompanhada das suas duas pistolas. Ainda hoje, depois de 25 anos, Lara Croft se mantém muito relevante dentro da comunidade dos games e sempre levantando a bandeira da minoria. A personagem se tornou muito maior do que a marca Tomb Raider e já apareceu em várias mídias de comunicação. Mas nem como tudo é um mar de rosas, bem lá atrás, ela e os seus desenvolvedores tiveram que percorrer um longo caminho até aqui. Lançado em 25 de outubro de 1996, o primeiro Tomb Raider. Lançado em 25 de outubro de 1996, o primeiro Tomb Raider, que seria numa tradução livre, saqueadora ou ladra de tumbas, teve uma recepção extraordinária. E os 6 jovens que trabalharam no jogo, que para eles era só mais um trabalho, só mais um jogo, mal faziam ideia de que ela iria virar um ícone global. Tomb Raider 1 featuring Lara Croft, lançado em 1996. No enredo de Tomb Raider 1, Lara Croft é contratada por Jacqueline Natala para encontrar um artefato que para ela seria apenas para a coleção de Jacqueline. Mas no decorrer do jogo, ela descobre que Natala é uma deusa milenar que estava atrás do Sion de Atlântida para reviver todo o seu exército e matar qualquer um que fosse contra ela. Já em Tomb Raider 2, starring Lara Croft, lançado em 1997, o lançamento de Tomb Raider 2 foi marcado pela ansiedade dos fãs e da mídia por se tratar da continuação do jogo que havia revolucionado o 3D no final da década de 90. A equipe de desenvolvedores quase dobrou. Com isso, um tempo maior para cada um produzir sua parte ficou em evidência. Starring Lara Croft trouxe ação desenfreada no melhor estilo de Indiana Jones com a originalidade de Lara Croft. A franquia passou a ter veículos nesse jogo e Lara contou com alguns novos movimentos, além de viajar pelo mundo, indo da China a Veneza num rolê muito doido. Ela ainda passa no Tibete, quase morre afogada dentro do mar e por muito pouco não é morta por aranhas assassinas gigantes. Já em Tomb Raider 3, a mídia, ainda muito instigada junto com os fãs, esperava ansiosamente pela chegada da nova aventura que não trouxe inovações gráficas relevantes, mas trouxe mais uma bela aventura com algumas novidades. Tanto os fãs quanto os especialistas começavam a dar sinais de cansaço. Pelo terceiro ano consecutivo, a Core Design, por ter um prazo limite de apenas um ano entre os lançamentos, não conseguia fazer algo muito mais além do material que ela já tinha lançado. Pela pressão da Eidos, a empresa estava sofrendo muita pressão para lançar o jogo. A franquia começou a dar sinais de cansaço. Tomb Raider 3 vendeu bem e ainda assim trouxe uma grande história, te levando das selvas da Índia até a gelada Antártida, passando para dar um oi para os amiguinhos ETs em Nevada, fazer uma viagem de trem em Londres e usar uns shortinhos bem curto nas ilhas do Pacífico do Sul. Ela ainda arranja tempo para conversar com alguns índios no meio do caminho. Em Tomb Raider 4 The Last Revelation, Lara estava pronta para consertar uma burrada que ela cometeu aos 16 anos de idade. Acidentalmente, ela liberou um antigo deus que prometia trazer seu exército para governar nosso mundo. Um anúncio do quarto jogo da franquia trouxe uma avalanche de novidade e algo que os fãs esperavam há um bom tempo. Um jogo que a história principal
fosse no Egito. O palco de inúmeras histórias e monumentos extraordinários, o Egito foi o principal personagem na quarta aventura de Lara, que deu um novo respiro de novidade. Com aprimoramentos significativos e bem mais engenhosos, Tomb Raider 4 ensaiou um retorno triunfante ao topo, mas o sucesso dos anteriores foi um pouco na curva, fazendo com que a imprensa e os fãs se surpreendessem com o final. No final de Tomb Raider 4, Lara Croft é soterrada após um templo em que ela estava desmoronar em cima dela. Mas será mesmo que ela estava morta? Tomb Raider 5 Crônicas, um dos mais controversos e ao mesmo tempo mais diversificados jogos de Lara Croft, Tomb Raider Crônicas apresentou uma coletânea de aventuras sendo lembradas pelo amigo de Lara e da família Croft em vários momentos de sua vida, e nós vamos o controlando durante essas lembranças. As vendas do quinto jogo foram bem abaixo do esperado e a repercussão não foi das melhores, já que pelo quinto ano seguido, as melhorias foram pouquíssimas, sempre em cima da mesma engine gráfica, desde o primeiro jogo. Tomb Raider 6 The Angel of Darkness. Falar do sexto jogo oficial e o último feito pela Core Design, o estúdio que criou de fato a Lara, vai ser bem difícil, porque houveram tantos atrasos por conta da ganância das empresas e também por desleixo de parte da equipe, que a franquia quase ruiu. Quando The Angel of Darkness foi lançado, com a premissa de ter o maior avanço de toda a franquia e pela primeira vez aparecendo de fato no PlayStation 2. O jogo, que era para ser lançado em uma trilogia, acabou sendo lançado em uma única versão e fez a franquia quase ir à falência devido a inúmeros problemas de progressão, câmera, telas de carregamento que demoravam uma eternidade e outros problemas que, se formos colocar aqui, você vai querer passar batido pelo jogo, e não é a nossa intenção. Devido a uma pressão absurda para o lançamento acontecer perto do segundo filme com a Angelina Jolie, que estava sendo lançado no mesmo ano, a equipe foi pega de surpresa e lançou ao público o mais mal acabado jogo da franquia. Algumas correções aconteceram com patches disponibilizados pouco tempo depois, mas mesmo assim Lara estava caindo no limbo e para sair de lá seria um trabalho muito difícil. Nessa segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos lançados pela Crystal Dynamics e como que a empresa conseguiu reacender o brilho de Tomb Raider depois do seu último lançamento, The Angel of Darkness. Tomb Raider 7 Legends, lançado em 2006. Não há nada melhor do que dar o pontapé inicial, deixando bem claro com quem estamos lidando. A americana Crystal Dynamics, empresa do grupo Square Enix, ganhou os direitos sobre a franquia Tomb Raider depois que a Core Design deslizou feio demais com The Angel of Darkness. Na tentativa de mostrar para que veio, a Crystal Dynamics convidou o criador de Lara, Tom Guard, para fazer parte desse gigantesco projeto para dar quase um reboot na franquia. Com o pai da Lara na jogada, não tinha como não ser sucesso. Tomb Raider Legends foi lançado em 2006 com a maior promessa da franquia e trouxe a Lara que os fãs tanto amavam de volta. Sarcástica, debochada e acima de tudo inteligente, em um jogo que balanceou bem a ação com os momentos de exploração e trouxe uma história que se desenvolveria nos outros próximos dois jogos. A mídia especializada só falava de Lara Croft e do retorno dela ao topo de vendas. Legends foi um sucesso tremendo, mas foi um jogo considerado pequeno para a grande maioria dos fãs. Tomb Raider Anniversary, o remake mais aguardado no início dos anos 2000, chegou exatamente no ano de 2007 para celebrar os 10 anos desde o primeiro lançamento de Tomb Raider em 96. Sim, o jogo foi lançado quase 11 anos depois e foi para comemorar os 10 anos. Toby Gard continuava na equipe e, como ele próprio contou, em Anniversary conseguiu fazer o Tomb Raider que queria em 96. O jogo continuou com o mesmo esquema de fases, assim como no original, mas não foi contado como uma continuação numerada, por se tratar de um remake e não de um jogo totalmente novo. Anniversary continuou a história começada em Legend e deixou tudo preparado para o grande final que aconteceria no próximo jogo. Os fãs mais antigos estavam maravilhados com tudo que estava acontecendo, mas a franquia estava saturada, usando basicamente o mesmo desenvolvimento desde o começo lá em 96. Tomb Raider precisava mudar completamente para agradar também ao novo público. E essa era uma tarefa difícil. Manter os antigos fãs e juntar com os novos não seria nada fácil. Mas antes, eles ainda tinham uma última esperança. Tomb Raider 8 Underworld
lançado em 2008. O oitavo jogo oficial foi a última tentativa da equipe de lançar uma aventura ainda nos moldes dos Tomb Raiders clássicos, e com tudo o que o mandava o figurino. Vale ressaltar que Underworld foi muito bem recebido entre os fãs e a mídia especializada também gostou do jogo, mas ainda assim a franquia continuava sofrendo do mesmo problema, mais do mesmo. Com gráficos absurdos e uma ambientação maravilhosa, a oitava aventura é tida por uma massa gigantesca de fã como a mais bela até hoje. Na história, Lara enfim resolve todo o seu drama familiar iniciado em Legends de 2007, em torno do sumiço de sua mãe após uma viagem de avião ao Himalaia. Toby Gard, o criador do personagem, ainda estava presente desde Legend, ajudando na evolução do jogo como um todo e pontuando para onde queria que a história fosse. Lara poderia até ter resolvido o problema do sumiço da sua mãe, mas ela não esperava era que aquilo fosse só o começo da sua saga familiar. A equipe de desenvolvedores tiveram a plena certeza que a franquia deveria ter um novo começo, mas um começo pelo qual ninguém poderia esperar. E não é que os caras conseguiram. Tomb Raider, lançado em 2003. Se a trilogia Lau foi para contar o que aconteceu de fato com a mãe da Lara, a trilogia iniciada com o reboot de 2003 foi para contar o que houve com seu pai, Richard Croft. Agora vamos falar desse que se tornou o jogo mais vendido de toda a franquia e fez jus a isso. Lançado em 5 de maio de 2013 e tendo a frase "esqueça tudo que você sabe sobre Lara Croft", os fãs estavam assustados e ao mesmo entusiasmados, já que a gameplay mostrada na E3 de 2011 ainda era algo surreal para quem nunca jogou. A equipe da Crystal Dynamics conseguiu entregar um jogo absurdamente inovador para a franquia, digno de filme de Hollywood, é claro. Com isso, o sucesso foi certo. Tomb Raider vendeu mais de 13 milhões de cópias e iniciou uma nova roupagem para a personagem, trazendo-a mais para a realidade, sem acrobacias mirabolantes e, infelizmente, sem as suas pistolas duplas e sua inconfundível trança. Em Tomb Raider, Lara e seus amigos ficam presos em uma remota ilha do Japão, bem parecido com a trilogia das Bermudas. Mas ao chegar, a equipe descobre o real motivo de tantas desgraças e para sair de lá com vida, algumas vidas tiveram que ser sacrificadas. Uma deusa antiga chamada Himiko acabava com todo mundo que conseguisse entrar na ilha. Mas até Lara conseguir sair de lá, não se sabe qual das duas matou mais. Rise of Tomb Raider, lançado em 2015. O anúncio de Rise of Tomb Raider foi marcado por algo que chamou a atenção de todos os fãs. Uma exclusividade para a Xbox One que ninguém esperava, se tratando de uma franquia que sempre foi multiplataforma. Os fãs receberam muito mal essa notícia e acabaram criando uma petição online pedindo para o fim da exclusividade. Foram milhares de assinaturas e pouquíssimo tempo garantido uma resposta quase imediata das empresas, anunciando que se tratava de uma exclusividade temporária que duraria por um ano. O jogo foi lançado e teve uma divulgação pesada em vários países, com a equipe de Tomb Raider indo junto para divulgar e ainda com os cosplayers locais. O mais interessante é que vieram também ao Brasil na BGS de 2015. Rise não foi muito bem recebido de imediato por conta da exclusividade, mas logo que ela acabou e o lançamento aconteceu no PlayStation e no PC, as coisas melhoraram muito. O jogo trouxe uma continuação digna do reboot lançado, mas pecando na mesma técnica usada no reboot. Apesar de ter uma história diferente, o jogo deixou no ar uma impressão não muito boa de que, apesar de nem ter comparação com os clássicos, voltou a se repetir o mais do mesmo. Rise of Tomb Raider foi o segundo jogo da trilogia iniciada pelo reboot de 2013 e teve ótimas vendas e notas razoáveis no mercado game. Kit Jet e toda sua trama envolvendo o pai da Lara tiveram que ser sanadas no último jogo da franquia, Sheldon of Tomb Raider, lançado em 2018. Chegamos no final. Sheldon of Tomb Raider foi muito esperado por todos e, ao ser lançado, toda a espera valeu a pena por se tratar de um dos mais belos jogos feitos na última geração. Cada ato do jogo foi separado por partes de ação e exploração, fazendo um Shadow o mais próximo do que Tomb Raider foi na era dos clássicos. Isso foi algo extraordinário, mas com um enredo bem razoável para uma trilogia que trouxe Lara de volta aos holofotes.
O que era de fato esperado estava bem longe do que foi o final real. Sheldon, assim como Rise, usou a mesma técnica de progressão na aventura que o reboot trouxe em 2013. Ambos são jogos fantásticos e merecem toda a atenção do grande público. Lara Croft é uma personagem que se tornou maior do que aquilo para o qual foi criada. Conseguir se manter relevante e ainda levantando bandeiras faz dela um ícone, uma verdadeira lenda da cultura popular. Que venham mais aventuras juntos com a Lady Croft e se preparem, porque no mês de outubro teremos mais novidades sobre ela aqui no EA Zone para comemorar os 25 anos da franquia.